Senhor, irmãos, gostaria de saudar todos que estão aqui presentes e também todos aqueles que estão conectados em casa. E nós vamos dar início com a lição número 8, que se encontra na página 36, na revista dos alunos, e na página 53, na revista dos professores. E vamos falar sobre o ministério de evangelista. E eu gostaria de pedir ao nosso pastor para orar. Pai Santo e amado, nós te louvamos, te damos graças pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Pai Santo, o nosso coração está muito agradecido pelo facto de nós nos levantarmos nesta manhã com saúde, com força, e também por nos conduzir, Senhor, desde as nossas casas até aqui, isto tem-nos chegado em tua segurança. Pai Santo, o Senhor sabe, na verdade, o que nos leva aqui é prestar um tempo somente para o Senhor. Agradecer, Senhor, as tuas obras em nossas vidas e pedir-vos também o teu auxílio para nos conduzir ao longo dos dias que estão diante de nós. Pai Santo, pedimos e entregamos esse momento que seja precioso, porque é o momento que nós estamos preparados, Senhor, para receber o alimento da nossa alma, que não haja nenhuma distração, Senhor, mas que as nossas mentes, o nosso coração esteja receptivo para receber o alimento que veio do alto. Dá graça também, Senhor, ao teu servo, João Patrick, que tem se doado, que tem se aplicado, e, Senhor, renovando cada vez as suas forças e ajudando também nas suas lutas e o firma, Senhor, nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Vocês podem tomar lugar? Então, vamos iniciar com a lição número 8, o Ministério de Evangelista, que é então o terceiro ministério sobre o qual nós vamos falar, e é um dos aqueles ministérios que nós também já ouvimos mais frequentemente, né, nos tempos atuais. Nós falámos sobre o apóstolo, nós falámos sobre o profeta, e agora vamos ao Ministério de Evangelista. Página 36 dos alunos, 53 dos professores, e o texto áureo encontra-se em 2 Timóteo 4, 5, que diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Arauto é mensageiro, ou podemos comparar com o correio, né? Era alguém que trazia uma mensagem de um rei, normalmente, para um rei inimigo ou um rei parceiro, e então partilhavam assim essas mensagens, né? Era aquele mensageiro de um lugar para o outro. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 8, 26 a 35 e em Efésios 4, 11. Atos 8 diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeste tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esta: foi levado com a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contara a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E Efésios 4:11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ok? Então estamos nesta lista de Paulo, no terceiro ministério dado por Deus. O objetivo geral desta lição é mostrar a singularidade do ministério
do evangelista na vida da igreja. Os objetivos específicos é abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada de grande comissão e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Vamos então à introdução, que diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Amém? Então nós percebemos, como nós também já lemos várias vezes, que pregar o Evangelho, né, é parte da missão que Deus nos dá, né, mas Deus também tem chamado pessoas, tem chamado alguns dos seus filhos para ser evangelistas, né? Não é simplesmente um título, né? Por exemplo, o nosso pastor é evangelista, né? Recebeu esse título, ou recebeu essa função pela parte da nossa convenção, mas tem esse chamado por parte de Deus, evangelístico, que é o ministério que Deus colocou na mão dele, na vida dele. Por isso, simplesmente, digamos, o título terreno é a confirmação daquilo que Deus já colocou na vida dele, né? Nós como igreja, nós devemos de ter esse cuidado de não dar títulos simplesmente por dar, porque gostamos da pessoa, mas sim de dar os cargos mediante aquilo que Deus já confirmou. Né? Por isso é que sempre quando alguém é consagrado, seja diácono, seja evangelista, seja pastor, ele já está a ter essa função, ou já está a trabalhar nesse cargo, mesmo antes de ser reconhecido pela igreja. Porque Deus é aquele que reconhece primeiramente, Deus é aquele que capacita primeiramente. E podíamos pensar que pregar o Evangelho é só para o evangelista, mas aí vemos que estamos completamente errados, porque essa responsabilidade Jesus deu para todos nós. Mas vamos perceber então qual é que é a função, ou qual é que é o trabalho dado de Deus para o evangelista. Né? E nós vamos ler Lucas 10, 1 a 20, eu sei que é muito, mas eu vou pedir a quem encontrar para ler, Lucas 10, 1 a 20, que vamos falar então, ou vamos ver, como Jesus, já no seu ministério aqui na Terra, enviou, digamos, alguns discípulos como evangelistas para pregar em diversos países, ou em diversas cidades. Ainda estávamos só em Israel, por isso era só diversas cidades. Lucas 10, 1 a 20. E lugares onde ele havia de ir. E dizias: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia em Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se
fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano e grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós e a mim, me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E diz-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Amém. Obrigado, mãe. Então nós percebemos aqui que já no tempo de Jesus, né, já durante o seu ministério, ele não somente escolheu os 12 discípulos que o seguiram, né, os 12 apóstolos, mas sim escolheu mais 70 discípulos para irem a espalhar a mensagem que Jesus já estava na terra por Israel todo, né, em grupos de 2. Então sabemos que eles foram para 35 lugares, né? E Jesus deu aqui as ordens como o haviam de fazer. E Deus, né? Jesus, Deus deu-lhes a autoridade até mesmo de curar, de fazer os mesmos milagres que Jesus estava a fazer naquele momento. E essa missão continua a ser a missão que ele deixa para os evangelistas, né? Isso é ser um verdadeiro evangelista, é pregar o evangelho para os lugares que o Senhor nos enviar. Nós podíamos agora dizer, mas isso não é a mesma coisa como um missionário? Sim. Mas um missionário ou o apóstolo, né, tem uma visão mais além. Tem uma visão, talvez, para países fora do nosso próprio país. Enquanto um evangelista olha para o país local, né, como nós vemos que Jesus enviou para as cidades de Israel. Quer dizer que ele focou na evangelização do próprio país, enquanto o missionário está focado a alcançar os sítios que ainda nunca ouviram da palavra de Deus, né? Então, praticamente o evangelista é aquele que vai fazer a obra crescer dentro de um país, enquanto o missionário é aquele que prepara o país para que a obra possa iniciar, né? Então, nós percebemos que os cargos que Deus dá também têm o seu sentido, né? Têm a sua ordem, têm a sua função, para que a obra possa crescer localmente. Então, percebemos, o apóstolo chega, inicia a obra, o evangelista continua a obra, né? E assim consecutivamente. Nós vamos depois perceber que os pastores são aqueles que cuidam da obra localmente, né? Que é mais uma função virada mais para uma igreja local, enquanto depois o evangelista vai, por exemplo, trabalhar numa região. Trabalhar em Baden-Württemberg, que vai cuidar de várias igrejas, né? Até se formos a ver pelo sentido bíblico, faz até mais sentido um evangelista ter um cargo superior do que mesmo um pastor, que se nós formos a ver, nós hoje em dia fazemos ao contrário. Parece que um evangelista é menos do que um pastor. Perante Deus, os ministérios são todos importantes e não há mais nem há menos. As hierarquias, quem as fez, somos nós como seres humanos, né? Mas percebemos que Deus repartiu os trabalhos para um apóstolo não ter que fazer tudo, mas sim preparar a seara para que depois venham outros para continuar o trabalho naquele lugar, né? Aqui temos já uma explicação por parte de Jesus Cristo mesmo e a experiência que ele mesmo teve com os 70. Vamos falar então sobre esses 70 enviados por parte de Jesus. São pouco... Sim, pastor. Vai ser um pormenor assim, muito interessante. Sim. Ele diz que os enviou 2 a 2. Sim. Os testemunhos de Jeová levam muito isso, testemunhos de Jeová e os mormons também levam muito isso. Você não vê nenhum mormon andar só, normalmente são sempre 2. Os Jeová também. Então eles quase que tiram aqui essas experiências. Eu creio que, por um lado, né, para perceber isso, né, os 2 a 2, no meu ponto de vista, né, eu acho que faz sentido ir 2 a 2, né, porque se formos a ver, um pode ajudar o outro, né, assim como a palavra também diz em vários exemplos, né, se um cair, o outro pode levantar. Então, se a missão for 2 a 2, é mais fácil de cumprir com a missão que Jesus nos dá.
por outro lado, também sabemos os perigos que existem quando nós estamos sozinhos, não é? Porque podemos cair, podem começar a falar mal de nós, e se houver sempre mais dois olhos que estão a ver, nós podemos nos proteger um ao outro, não é? Não estou a dizer que somos cúmplices, não é? Mas somos servos, somos trabalhadores juntos, assim como no trabalho também, pronto, por exemplo, no meu trabalho, como eu trabalho na área da manutenção, né, por partes também, é recomendado eu sempre ir com um parceiro para não ir sozinho. Pode acontecer alguma coisa e eu fico lá sozinho, ninguém me pode chamar a ambulância, ninguém me pode tirar daquela situação, por isso é recomendável ir sempre 2 a 2. Os que trabalham na produção fazem sempre o trabalho 2 a 2, porque às vezes acontece uma situação e tem que alguém, por exemplo, ir à casa de banho ou alguém se aleija, então estão sempre mais do que uma pessoa a fazer um trabalho, né? E assim, a maioria de vocês também no trabalho trabalha assim. E vejo, sim, é verdade que vemos denominações que fazem isso ainda mais fortemente. Eu creio que não deve ser impedimento de nós falarmos de Deus se estamos sozinhos. Isso deve estar claro, não é? Mas eu acho que é um bom trabalho não estar sozinho a ter que fazer tudo. É sempre bom nós podermos ajudar um ao outro. Até porque mesmo o Espírito nos pode ajudar. Às vezes um lembra-se de um versículo, o outro lembra-se de outra parte e assim nos vamos complementando, não é? Assim como um casal se complementa, assim também no trabalho do Senhor devemos nos complementar e assim também Deus deu os ministérios para todos, né, que estão dispostos a trabalhar na sua obra. Obrigado, pastor. E então vamos ao primeiro ponto que diz: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é a verdade, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Lemos no versículo 2. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração de Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. O que é que nós percebemos aqui? O evangelista fala de Cristo, né? Não quer dizer que nunca vai dar um testemunho. Eu acho que não é isso que também o comentarista quer nos ensinar. O que quer dizer é que não vamos falar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, da nossa sabedoria, mas sim aquilo que a palavra nos ensina e aquilo que Cristo nos ensina através da sua palavra. Ser evangelista ou pregar o evangelho é pregar o evangelho de Cristo. Não é pregar o evangelho, as boas novas de Buda. Não é pregar as boas novas de Mohamed, não é? Porque eu tenho certeza que também têm boas novas. Podíamos dizer que eles também são evangelistas, mas não é isso que devemos de falar, não é? Nós devemos falar as boas novas de Cristo. Por isso é que a palavra é muito clara quando se refere ao evangelho e ao ministério do evangelista. Segundo, os enviados para o meio de lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arutos ou os mensageiros de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da Igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da Igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos, não é? E nós temos noção que isto existe, né? Existe principalmente em países asiáticos que não têm esse fundamento cristão, né? Existe isso em países que têm claramente, digamos, direção antibíblica, né? Que têm plenamente uma política contra a palavra de Deus, em que a palavra de Deus é proibida, então os irmãos são perseguidos. Nós, de alguma maneira, também somos perseguidos, mas a nível muito menor, digamos assim, porque nós, graças a Deus, estamos num país que nos dá liberdade religiosa, que já o Estado não nos persegue. Claro que as pessoas não vão todos estar da mesma opinião como nós, nem todos vão gostar de nós sermos crentes. Muitos vão achar estranho, vão achar que nós somos atrasados, não é? Mas
mas não somos perseguidos a ponto de ser presos, de ser maltratados por causa da nossa fé, né? Fisicamente maltratados. Às vezes somos verbalmente maltratados, que também eu sei que afeta a nossa psicologia, mas não chegamos ao ponto de ser mortos, de ser assassinados, de ser espancados por causa da nossa fé. Graças a Deus por isso. A realidade é que isso vai piorar, né? Nós vemos que também mesmo na Europa ser cristão está-se a tornar mais difícil. Se nós vemos as leis que se estão a alterar na França, se alguma coisa acontece na Europa, continua a espalhar-se, né? Nós também durante o estudo nós vamos perceber que a Europa é um dos países que se está a afastar muito da vida cristã, né? Nós vemos a revolução que houve através de Martinho Lutero, que iniciou aqui na Alemanha, né? Que praticamente foi ele que fez com que o protestantismo, né? Que a Igreja Evangélica possa crescer, porque saímos das tradições, das culturas que a Igreja Católica nos ensinava e olhamos plenamente para aquilo que a palavra nos ensina, né? Começámos a misturar, começámos a separar aquilo que a Igreja Católica estava a misturar com as tradições, né? E então nós percebemos que essa revolução começou aqui, né? Esse avivamento começou aqui. Infelizmente já passaram 500 anos. A palavra foi pregada para muitos sítios e agora está a chegar a necessidade da palavra voltar a ser pregada aqui. Por isso é que nós devemos perceber a missão que nós temos, né? Nós devemos perceber que cada um de nós deve pregar o Evangelho. Porque nós estamos aqui na Alemanha e muitos de nós vieram aqui para trabalhar. Mas o Senhor tem um propósito por detrás de nós estamos aqui. E muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos colegas de trabalho não conhecem o Senhor, ou dizem que são católicos, dizem que são evangélicos, dizem que são cristãos, mas verdadeiramente vão talvez à igreja uma vez por ano, e se falarmos de Deus com eles, eles vão dizer, eu não preciso de Deus para nada. Porquê? A sociedade em que nós vivemos, digamos que tem uma vida muito boa sem Deus. E isso é muito problemático. Eu não estou a dizer, eles vão ter sempre aquele vazio que só o Senhor pode encher, mas eles conseguem alcançar muita coisa sem dizer uma vez, obrigado Senhor por isso, não é? E isso é um grande problema. Quando nós pensamos que a nossa força é suficiente para suportar a nossa vida e não olhamos para Deus, que é aquele que verdadeiramente é aquele que nos oferece a força. E eu creio que se não fosse a graça de Deus, provavelmente já tínhamos passado por outro dilúvio, mas Deus também prometeu que não ia fazer isso, por isso é que Ele não faz isso. Mas a sua palavra também já havia dito que havíamos de ver muitas catástrofes acontecer quando chegassem os fins do tempo, então nós percebemos que tudo isto está a concretizar-se. Os fins do tempo estão a chegar e a Europa está a ser afetada por catástrofes como nunca antes. Nunca antes nós ouvíamos de catástrofes acontecerem na América, nós ouvíamos catástrofes acontecer na Ásia e agora estão a acontecer na Europa. Isso é um sinal na Europa. Isso é um sinal de que os fins do tempo estão a chegar perto e que nós, como igreja, temos que começar a sair fora destas quatro paredes e a falar às pessoas, porque o tempo está muito curto. E eu creio que nós estamos aqui, é claro que nós temos o nosso coração também no nosso país, mas nós devemos ter o coração também para com esta nação que nos recebeu aqui, que nos tem dado um conforto de viver, que muitas vezes o nosso próprio país não nos pode dar, e devemos ter isso também em mente. Devemos continuar a orar pelos nossos governantes, devemos continuar a orar e a falar com os nossos colegas, a ver se Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode e quer fazer alguma coisa, mas muitas vezes é a nossa falta de coragem para não o fazer. Não vamos esperar que chegue mais um Billy Graham, que chegue mais um Reinhard Bonke para evangelizar esta nação. Vamos iniciar o nosso trabalho e Deus vai preparar os caminhos que venha mais um evangelista grande, que venha. Talvez um de nós aqui pode ser um desses evangelistas gigantes que está por surgir e ainda simplesmente não aceitamos esse chamado de Deus nas nossas vidas. Por isso vamos estar dispostos para o Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer verdadeiramente fazer. Vou falar sobre dois evangelistas que tem aqui no estudo dos professores, quem quiser acompanhar, não sei se na revista dos alunos tem, que fala de John Wesley, que é um evangelista muito conhecido. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista, que é uma das igrejas maiores também a nível mundial evangélicas. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com o seu
irmão Charles Wesley dirigia-se a prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como os trabalhadores e a outras pessoas da cidade. Ok? Então nós vemos aqui o foco do evangelista, como o John Wesley, focar-se nas pessoas que muitas vezes nós não damos esse valor. Né? Ele foi pregar nas prisões, ele foi falar com os trabalhadores, né? Que era, naquele tempo era uma classe social não reconhecida, ainda havia os reis. Né? Na Inglaterra até agora ainda existe reis, né? Ainda existe a rainha. Que então havia aquela classe que tinha o controle sobre a igreja anglicana. Nós sabemos que a Inglaterra não tem a igreja protestante como nós, tem a igreja anglicana, que é uma mistura entre a igreja católica reformada e a igreja evangélica. Okay? E então nós vemos que é uma igreja que ainda tem muitas tradições e é dominada pelos monarcas, né? Está debaixo da monarquia inglesa. Então John Wesley levantou-se como fundador da igreja metodista. Né? Eu creio que a sua intenção nunca foi criar uma igreja nova, mas ele deu os primeiros passos para que isso possa surgir, para levantar-se contra as heresias que existiam na igreja anglicana daquele tempo e assim pregar a mensagem àqueles que muitos de nós talvez não teríamos nem o pensamento, nem tínhamos a coragem de falar com os prisioneiros, aqueles que estão ali, que fizeram talvez um crime, mataram alguém, né? Que estão ali presos, mas nós vemos que o coração daquele homem para falar com aquelas pessoas que também precisam de Cristo. E muitos deles que estavam perante uma sentença de morte, que existia naquele tempo, e que não teriam já muito tempo a viver. Quanto mais importante então é falar com eles para que eles não vão parar no inferno, porque Deus perdoa a todos. É igual se ele é um criminoso, é igual se ele era um pedófilo, é igual por qual razão ele foi parar na prisão. Deus perdoa a todos. Para nós, ser humano, às vezes é complicado pensar assim, mas Deus perdoa a todos. Sim, pastor. Ele não foi ele próprio que deu o nome metodista. Pastor, abaixa talvez a máscara para a gente não estar entendendo. Falar com máscara. Não foi por acaso ele próprio que deu o nome de metodista. Ele começou o trabalho na faculdade, que ele reunia estudantes, né? 7 a 7, depois começaram a dizer o método dele. Depois aí mais Surgiu. Ele começou na faculdade, sempre reunir em 7 grupos para orar. E depois é o método dele, o método. Isso é o nome de metodista. Metodista. Obrigado, pastor, pelo esclarecimento. Vamos falar de mais um, que é o David Wilkerson, que alguns de vocês já conhecem, provavelmente já ouviram de um filme que surgiu baseado na história desse evangelista, que é o pastor David Wilkerson. Iniciou o seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da sua vida. Ainda há outras obras desse grande evangelista, faminto por mais Jesus e toca a trombeta em Sião. Okay? Esse evangelista surgiu há tão pouco tempo que ainda existem livros, né? E creio que vocês todos já devem ter visto, ou lido o livro, ou visto o filme A Cruz e o Punhal, que fala da vida de Nick Cruz, né? Que era um membro dos gangues, né? Um dos chefes, pronto. A minha mãe conhece a história e já leu o livro 1000 vezes. Que foi alcançado por este evangelista, o David Wilkerson, que fez um grande trabalho em Nova York, trabalhando com as gangues locais, né, para alcançá-los para Jesus Cristo. Eu creio que muitos de nós teriam medo de fazer isso, e então nós vemos aqui que quando Deus nos chama para algum ministério, nós vamos começar a fazer coisas que humanamente parecem loucas, mas se nós verdadeiramente disponibilizarmos as nossas vidas para o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele acha por certo fazer com as nossas vidas. E não precisamos ter medo. Imagino que eles tiveram todos medo de, às vezes, tomar decisões, de estar em certos lugares, mas se Deus está connosco, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A palavra já nos diz isso. Não quer dizer que não vamos passar por dificuldades no ministério que o Senhor nos chama, mas não devemos ter medo de fazer a vontade de Deus. Amém? Sim, pastor. Esse pastor tem eu sempre quis falar um pouco dele, mas ainda não aqui. Tem algo muito interessante desse pastor. Ele profetizou a queda
das duas gemas de Nova Iorque 10 anos antes de acontecer. E ele, numa pregação, ele dizia que aqueles prédios eram uma afronta ao poder de Deus, porque o segundo significado daqueles prédios mostrava o poderio do mundo como exatamente. E ele, há 10 anos antes, ele dizia que aquilo era uma afronta a Deus. Tarde ou cedo, isso não vai ficar assim. E 10 anos depois, foi praticamente tomado como profetizou não é que ele desejasse vítimas e tudo isso, mas ele já se levantava devido àquela oponência que eles apresentavam através daqueles dois prédios. E também isso é bom também a gente saber, um homem de muita dedicação à obra até no final, mas teve um fim que muita gente até questionaria. Ele morre num acidente trágico para sair da igreja. Às vezes a gente diz, não é? E então são duas coisas aqui. Aliás, deixou uma igreja enorme no Exército. Veja que homem de uma carreira extraordinária, mas morre numa situação que as pessoas dizem, mas como? Estava a sair da igreja e num acidente daquele morreu ele. Eu acho que foi não mais de 10 anos que ele morreu. É só o ponto. Sim. Obrigado, pastor. É interessante, né? Porque aí estamos mais uma vez não ter medo, né? O Senhor é que sabe também quando é que é o tempo certo de partir, né? Por isso também temos de estar sempre preparados. Nós falamos sobre isso na lição passada, né? E é bom ver esses exemplos, né? Que mesmo que a nossa vida seja entregada na mão do Senhor, não nos vai poupar da nossa própria morte, né? E o Senhor é que sabe quando é que vai ser o tempo certo, da maneira que for, né? E só Deus é que sabe porque é que fez dessa maneira, né? E a única coisa que nós devemos fazer é verdadeiramente estar preparados. Amém? O tempo corre. Vamos logo para o tópico 2, que diz a grande comissão. Eu creio que todos conhecem, por isso não vamos ler muitos versículos. A grande comissão, que é aquilo que Jesus nos diz para ir pregar o Evangelho, fazer discípulos e então todos os sinais e maravilhas que Ele ia fazer através de nós, usando o seu nome, né? A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até às últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. E se formos ler 1 Coríntios 9:16, diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Né? Eu quando li este versículo, para ser sincero, né, Paulo é uma pessoa extremamente sábia e usada por Deus, né? Eu creio que a seguir a Jesus podemos ser sem problema imitadores de Paulo, porque ele tinha uma certeza absoluta daquilo que Deus queria fazer na sua vida e estava disposto a fazer tudo, né? E nós sabemos que ele passou uma vida tanto de sofrimento e ele a dizer: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. O que é que ele quer dizer? Tudo aquilo que ele fazia não era para ele. Tudo aquilo que ele fazia não era para ele ser ainda mais famoso, porque ele, se quisesse ser conhecido, ele ficava em Jerusalém no templo e seria um dos grandes rabis, porque ele já o era, e seria conhecido dentro do povo. Mas Deus o quis enviar por toda a Europa a pregar o Evangelho. E era isso que ele entendeu, e ele diz: e ai dele se não anunciar o Evangelho. Ai de nós se nós misturamos as coisas e não pregamos simplesmente o Evangelho genuíno, puro, que Deus nos oferece através da sua palavra. Segundo ponto, o mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Né? Aqui também algo interessante, né? Só em parênteses, né? Que não faz parte do estudo, mas este versículo, muitos interpretam de maneira que quem não é batizado não será salvo, porque está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Mas nós percebemos também, se nós lemos bem, mas quem não crer será condenado.
Não está aqui escrito quem não crer e não for batizado. E nem está escrito quem não crer e for batizado. O que está aqui escrito quem não crer. Então o essencial para sermos salvos é o crer. Porque senão todos aqueles que morrem no último, que aceitam Jesus no último segundo e não são batizados, não valia a pena fazer a oração de salvação com eles, porque como é que vamos batizá-lo se ele já está prestes a morrer, não é? E isso, só se ouvirem essas teorias, às vezes acontece que há essa discussão na igreja, mas tem que ser batizado, tem que ser não batizado. Nós recomendamos ser batizados e é uma ordem de Deus, e se temos essa oportunidade, se temos uma vida normal, sim, vamos fazer isso, né? Porque o batismo é confessar publicamente a nossa fé e que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não é? Mas não é o batismo que nos vai salvar. E não é porque vamos batizar já de criança que vai ser salvo para toda a vida. Isso não faz sentido nenhum, né? Porque para ser batizado nós temos que estar convictos daquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós estamos a confessar perante o público, né? Que é a nossa fé perante Cristo. Por isso o batismo é importante, mas o mais importante é nós crermos em Cristo, né? Dominic, querias dizer alguma coisa? Também como na Bíblia, né, a gente vê que aquele ladrão que morreu crucificado no lado de Jesus, né? Jesus disse, né, que ele estará lá na glória com ele, junto com o Pai, né? Então aí ele também não foi batizado, né? E vimos que ele foi também. A Bíblia acho que dá mais exemplos de ser salvo pela fé do que ser salvos pelo batismo, que é que nós não faz sentido nenhum, porque água é só água, né? Aquilo é um ato simbólico e o mais importante é verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Não é só para, se houver essa discussão e se forem parar neste versículo, assim tem uma explicação, né? Que eu acho que está muito claro que o essencial é o crer. Ok. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconómica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno crendo ou não no Evangelho. Ok? Então, a salvação é para todos. A salvação não é somente para os judeus, que podemos pensar isso, porque o Antigo Testamento fala muito da fé judaica, né? Fala dos fundamentos judaicos, mas a salvação, Jesus Cristo veio para a terra para morrer por todos. Não somente pelos judeus, porque senão não faria sentido nós estamos aqui hoje, nem faria sentido Jesus ter dito para ir até os confins da terra, porque se era só para os judeus, podia ficar em Israel. Então, se nós estamos hoje aqui, é porque a graça de Deus também nos alcançou através do sacrifício de Jesus Cristo, e vamos estar gratos a Deus por isso, por Ele pensar em nós. Se nós formos ver, né, os teólogos que analisam a Bíblia, dá para perceber, e nós tivemos também vários exemplos no Antigo Testamento, que a salvação já desde o início, desde a fundação da terra, era para todos, não somente para os judeus. Se nós vemos em várias histórias, muitos, como Abraão, que tinham vários, digamos, escravos, né, que estavam acompanhando com eles, vários servos, que até não eram de origem judaica, né, não eram da mesma origem como Abraão, mas tinham a mesma fé, criam no mesmo Deus. Claro que tinham que cumprir com todos os mandamentos, a circuncisão, tudo aquilo que estava mencionado no Antigo Testamento, mas podiam ter essa fé, né? Então, já aí, Deus permitia, através da sua graça, que as pessoas todas tivessem acesso a Ele. E assim nós temos ainda muito mais, através de Jesus Cristo, acesso a Deus, porque Jesus Cristo abriu as portas para todos. As portas já estavam abertas, mas Jesus demonstrou que as portas já estavam abertas, digamos assim, ok? As pessoas que estavam tão fechadas na religião judaica que os judeus mesmos não aceitavam que os outros povos podiam participar do mesmo Deus. Assim como sabemos que existia aquela discussão entre Samaria e o povo judeu, sabendo que os samaritanos, enfim ao cabo, também faziam parte do povo judeu. Tinham a mesma fé, só tinham aquele debate se era num monte ou se era em Jerusalém, que haviam de adorar a Deus, e por isso houve um conflito enorme. E, enfim ao cabo, nós sabemos que podemos adorar a Deus em todos os lugares. Não é?
Graças a Jesus Cristo, que também nos abriu esses olhos e nos deu o seu Espírito Santo para compreender isso. Amém? Terceiro ponto, a grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos, quer dizer que são países que já não têm a sua fé, ou os seus estatutos, ou as suas leis fundamentadas no cristianismo. Já ultrapassaram a era cristã. Né? Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows ou espetáculos. Né? E isso são números que nos devem de assustar e que nos devem de fazer pensar se as igrejas se estão a tornar em cinemas, se as igrejas se estão a tornar em restaurantes, é porque algo muito ruim está a acontecer. Então nós devemos de relembrar-nos da missão que Deus nos deu, de verdadeiramente pregar o Evangelho e para que as igrejas cresçam e que os cinemas se tornem em igrejas e que os teatros se tornem em igrejas e não ao contrário. Para que nós precisemos do espaço todo e não eles precisem ou fiquem que o espaço porque as igrejas estão a ficar vazias. Não é? Devemos ter esse cuidado, devemos ter isso em mente e não nos esquecer da missão que Deus nos deu. Irmão Orlando, por favor. Esta parte é muito interessante. Até que há pouco tempo acabou de dizer que o cristianismo praticamente na Europa está a diminuir. Agora aqui, neste capítulo, complementou muito. Porque eu notei muito nesta semana este grande movimento do LGBT está a crescer cada vez mais. E a Hungria, como opôs-se, só que eles estão a interpretar muito mal o que o primeiro-ministro quer. Ela apenas está a dizer que não quer que isto seja ensinado nas crianças e nas escolas. A partir dos 18 anos, cada um é livre de escolher. E a Holanda é um dos grandes patrocinadores deste movimento e disse que se continuar assim, que expulsava a Hungria da Comunidade Econômica Europeia. Agora, lendo aqui, eu disse isto tudo faz sentido. Aliás, eu penso que já se levantou um referendo. O primeiro-ministro, como ele ficou encurralado, ele disse, então vamos meter o povo a escolher o que é que o povo quer. E mesmo assim, deram conta que mesmo assim o povo ia votar a favor do primeiro-ministro, a presidente da Comissão Econômica Europeia disse que ele já está passado dos limites. Quer dizer, ele não tem escolha. Ou aceita ou aceita. Isto infelizmente é algo que nós vamos ver muito. Né? Vamos ser sinceros, né? Que a política dele é duvidosa. Né? Mas nessa questão ele tem razão, se deixa o povo decidir. E eu também vejo, e eu vi um estudo, eu até peço para procurar, né? Esta semana, que a Suécia já desde o ano 2005, mais ou menos, agora não tenho a data em mente, que começa a dar essa liberdade às crianças de escolherem o sexo que querem ser, né? Mesmo independentemente daquilo que nasceram. Né? E então, na fase da puberdade, têm a oportunidade até de regular os hormônios para, por exemplo, uma menina que nasceu menina, que não quer ser menina, não ganhe peitos, né? Ou ganhe seios, então ele recebe hormônios masculinos para que não aconteça isso. Né? E assim começam-se a regular, digamos, a sexualidade do ser humano. O que também agora surgiu, um estudo que saiu este ano, é que a psique, ou a mente dessas crianças está, digamos, muito debilitada. Essas pessoas sofrem de muitas doenças psicológicas depois desse processo. E então eles estão agora a repensar isso, e eu creio que se fôssemos a pensar logicamente, não faz sentido, nem fazia sentido a primeira parte, por isso agora estão a repensar o erro que já tinham cometido, não é? Em proibir outra vez estes tratamentos que existem. Eu creio que é só na Suécia que existe atualmente esse tipo de tratamentos, da criança poder evitar tornar-se aquilo que é inevitável, não é? Porque se Deus o fez assim, se nasceu assim, era para ser mesmo assim, não é? Infelizmente nós vemos que existem muitos tratamentos, não é? Se nós formos ver, mas graças a Deus, a ciência também está a demonstrar que isso não é o caminho certo. Infelizmente, e isso falámos também já há algumas semanas atrás, a política também já não está a ouvir a ciência, não é?
Porque se nós formos ver todo o debate do LGBTQ, né, não faz sentido nenhum, né? Cientificamente também não faz sentido nenhum, mas estamos tão focados nestas ideologias, tão focados na vontade de agradar a todos, que no final estamos a obrigar a maioria a aceitar as coisas que uma minoria sente-se de alguma maneira maltratada ou de alguma maneira não aceite, né? É um tema muito complicado. Eu creio que os nossos pontos de vista cristãos são claros, né? Que se Deus criou a família como homem e mulher, né? Quando Deus disse que viu que Adão faltava uma parceira, não fez um parceiro, né? Fez uma parceira. Então, nós vemos o fundamento bíblico consoante a família, né? Com relação à família. E vemos também vários textos bíblicos, né? Como em Romanos, que falam entre um homem ou um varão estar atraído por outro varão e o pecado que está por detrás disso. Então nós percebemos que isso tudo não faz sentido, né? E percebemos que vai haver muita confusão por causa disso. E infelizmente, irmão Orlando, isso eu posso lhe dizer com certeza absoluta, não vai melhorar. Não vai melhorar. Agora está o poder financeiro, porque eles têm praticamente tudo preparado para expulsar-nos da comunidade econômica europeia. E quando a Holanda a cabeça e vem a Alemanha, é uma questão de tempo. Depois é uma questão de dominó. Ou aceitas. Mas o que é lamentável, são coisas que sempre na história acompanham, é que esses países que são promotores desse tipo de ideologia são os mesmos que estão intitulando os países cristãos. Mas acaba de fazer uma confusão. Mas pronto, isso é a própria humanidade. Mas e estamos a ver que nesse processo que o irmão Orlando citou, não estou a ouvir nenhum pronunciamento do poder cristão. Não há, está tudo. Então, há uma evidência que estamos a ser todos alienados. Vamos ver. Não, pastor, eu estava a pensar assim, se por acaso isso for até referendo, estava a dizer com a minha mulher, onde possa ser que as igrejas depois vão sair para defender, possa ser, não sei, né? Infelizmente, né? Eu não sei se os irmãos acompanharam, né? No mês passado foi o tal dito Pride Month, né? Que é o mês em que eles se mais revelam, né? Em que infelizmente, né? Nós vimos tanta coisa acontecer, mas se forem ver, em várias igrejas nós vimos a bandeira do arco-íris, que eu acho que é um absurdo absoluto, porque a bandeira do arco-íris para nós tem um significado completamente diferente, né? Mas estamos a usar essa bandeira, não no sentido bíblico, mas estamos a usar essa bandeira para apoiar esses movimentos, não sei, eu não acho que não é correto. Nós devemos tolerar a todos, nós devemos amar a todos, mas nunca devemos aceitar o pecado entrar na igreja, não é? E eu acho que isso é algo que é completamente antibíblico se nós fazemos isso, não é? Que nós podemos repensar certas questões, de certeza, porque de certeza que também na igreja evangélica existem tradições que talvez foram decididas há alguns anos atrás, que nem sempre têm baseamento bíblico, de certeza absoluta. Vemos que também existe muita confusão nas nossas igrejas, mas tudo deve ter fundamento bíblico. E tudo que está fora da Bíblia não tem como entrar, ou não deve entrar nas nossas igrejas. Que nós vamos ver igrejas que vão entrar nesse movimento, vamos ver, de certeza absoluta. Que nós sabemos que existe já a Bíblia com conteúdo homossexual, sabemos que existe, né? Já desde 2015, que foi escrita uma versão, que foram alterados esses versículos de quais eu estava a falar, né? Nós, infelizmente, não vamos conseguir impedir isso. O que nós podemos fazer é temos que aprender mais da palavra, devemos estar firmes naquilo que nós verdadeiramente conhecemos. Por isso é que também devemos ter certos cuidados com as coisas que nós ouvimos na internet e lemos. Devemos ter sempre, se tivermos alguma dúvida, falar com o nosso pastor, falar com algum dos irmãos da igreja, ler a palavra de Deus. Primeiramente, ler a palavra de Deus. Nós também falhamos, eu também falho. Por isso, devemos de ter em mente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Devemos, ainda mais do que nunca, estar preparados para aquilo que está por vir. E quando eu digo estar preparados, não é esperar só pela salvação, é mesmo também conhecer a palavra de Deus. Porque o inimigo está cada vez mais esperto, tem cada vez mais... está a tentar entrar de uma maneira que parece que até faz lógica,
né? Começando por movimentos que parece que fazem sentido e depois começa a infiltrar através desses movimentos coisas que estão a destruir a família, que estão a destruir um fundamento da igreja, que estão a destruir os valores que até mesmo são constitucionais, que são leis, que estão sobre todas as leis nos países, que estão a ser destruídos através de certos movimentos, que estão a ser leis alteradas, porque as nossas constituições, graças a Deus, quase todas são fundamentadas na palavra de Deus. Só que isso também vai alterar nos próximos anos. Por isso, temos que ficar alerta, mas não vamos ficar com medo. Vamos ter temor a Deus, vamos confiar que Deus tem o controle de tudo, vamos colocar as nossas mãos nas vidas de Deus, vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, ao contrário, esta cabeça hoje. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e verdadeiramente não vamos ter medo. Eu há bocado disse que ainda não somos perseguidos e quando eu digo ainda é porque isso está por vir. Isso está por vir. Temos de estar preparados. Aquilo que está escrito em Apocalipse não é brincadeira. E vai acontecer. E antes da grande tribulação, antes daqueles 7 anos que eu espero não estar mais nesta terra, vai ainda acontecer muita coisa ruim até chegar a esse tempo. O espírito do anticristo já está aqui. O anticristo talvez ainda não esteja aqui. Eu não posso dizer com certeza. Mas o espírito do anticristo já está desde sempre na terra e está sempre a influenciar os de cima para baixo. Né? E nós não temos como nos vingar, ou de nos proteger contra as políticas que são decididas por cima das nossas cabeças. Por isso a única coisa que nós podemos é crer em Deus e esperar que as coisas deem bem enquanto dão bem e quando começar a dar mal. Mas acaba Estamos... também por ser uma... Aliás, biblicamente não é novidade, não é? O que está a acontecer. Mas também acaba por ser uma oportunidade muito grande para as doutrinas boas e puras, em face de fazer a diferença. Porque no meio da escuridão até uma pequena luz é visível. Então, se esses grupos de cristãos conservadores e tementes a Deus, eles vão a ser notados no meio disso tudo. Isso é como hoje. No ano passado já disse que não, o facto de ser um pouco preconceituoso, hoje devido ao alarmismo, ou aliás da moda, que antigamente era uma coisa assim, tido como um símbolo de criminosos, que hoje tornou-se a moda normal, que é a tatuagem. Hoje, para ver pessoas assim serem anunciadas de tatuagens, também conta-se, mas vão existir. E assim também como bons crentes também vão continuar a existir. Não a maioria, mas vão existir. Obrigado. Olha, o tempo está a chegar mesmo ao fim e não vamos conseguir completar a lição final, mas eu quero deixar um conselho, né? Um conselho para mim e para nós também. Não vamos estar a discutir com os nossos colegas de trabalho. Eu sei que esses temas até agora são muito complicados, né? Temos de certeza, alguns de nós têm colegas que estão muito dentro disto. Eu, graças a Deus, tenho colegas que, digamos, têm talvez uma mentalidade ainda conservadora, que veem ainda a família assim como nós também vemos de maneira cristã, mas isso pode ser um ponto, digamos, de entrar com o amor de Deus e explicar as coisas. Hey, tu já estás a pensar assim como a palavra nos ensina, só falta-te o passo de entregar a tua vida ao Senhor e Ele vai completar aquilo que ainda te falta de compreensão. Porque nós percebemos que estamos neste tempo em que a sociedade ainda está, né, ainda tem uma geração antiga que crê no fundamento familiar, assim como eu achei plenamente correto aquilo que a nossa chancelera fez quando foi decidido o casamento para todos, né, o casamento do mesmo sexo, que foi decidido há alguns anos atrás. A chancelera não deu voto. Ela diz, ela crê numa família entre homem e mulher. Isso é, para ela, uma família como ela acha por correto, mas também não vai impedir, porque ela não tem esse poder. O Parlamento decidiu assim, mas ela não vai votar. Eu achei isso completamente correto. Mostrar a sua opinião. Eu acho que de uma das poucas pessoas que está ali que ainda merece ter o C do CDU, né? O crente, o cristão, é ela, porque há muita gente que estão lá que não tem nada a ver com a fé, que eles dizem pertencer a um partido que tenha essa fé. Né? Por isso, devemos demonstrar a nossa posição, mas também não vamos discutir, porque infelizmente nós não vamos conseguir mudar. Devemos orar pelos nossos colegas,
devemos orar pelos nossos familiares, devemos orar pelas nossas crianças e aí nós temos uma grande responsabilidade para os nossos filhos, porque eles aprendem isto tudo na escola hoje em dia. Eles já começam na creche a aprender coisas que nós muitas vezes com 30 anos ainda não aprendemos, não é? Infelizmente, a sociedade está a alterar muito rápido e nós como igreja temos que adaptar-nos na questão de como educar as nossas crianças, de como ensinar a igreja, cada um de nós, muito rápido. A rapidez que a sociedade tem, nós temos que ter essa rapidez na questão de interpretar as situações e ver o que é a vontade de Deus, porque senão, quanto mais tempo nós tomamos, mais confusão vai entrar na igreja. E é isso mesmo que o inimigo quer, que entre confusão, e por isso nós temos que, talvez, ser também mais rápidos. Talvez temos que falar sobre sexualidade já com uma criança de 3 anos, porque não vale a pena esperar até aos 18. Se na escola já aprendeu que pode estar a mexer com tudo quando quer, por isso nós como pais vamos ter que... eu sei que é esquisito, eu imagino que seja difícil, mas vamos ter que começar. Temos que começar cedo, porque senão eles vão aprender, e mesmo que estejam na igreja, eles vão pensar, mas eu posso ser homem, posso ser mulher, eu posso dormir hoje com este, amanhã com aquele, e posso fazer o que eu quero. Porque a sociedade é o que está a ensinar. Temos que ter isso em mente. E é assim que vai conseguir que as ideologias entrem na mente. Começando nas crianças. Pastor. Uma coisa interessante, não é que por vezes Deus usa pessoas que, de um certo modo, são desconhecidos. Não sei se o Patrick tem acompanhado grandes movimentos cristãos hoje estão a se aproximar ao Putin, devido ao conceito dele também de defender a família. Há algum tempo atrás era tomado assim como coisa, mas agora há muitos movimentos cristãos que estão, porque ele afirma isso no país dele, que família é homem e mulher. Os que o educam uma família tem que ser homem e mulher. E o destino é de escolha de cada um, quando cada um atingir a sua idade maior. E ele defende isso e está claro. Hoje, muitos evangélicos agora, porque esse ponto é um ponto-chave de uma sociedade. Não é que apoiem toda a ideologia que ele apoia, mas pelo menos isso agora os crentes estão a ver este homem com outros olhos. Com outros olhos. Ele está posicionado, com toda a pressão que está dentro do mundo, ele está posicionado na defesa da família. Nos 18 anos, cada um escolhe o seu caminho mais, família. E estamos nós agora, devido a essa boa aproximação, essa boa posição dele, que está a ser apoiado pelos crentes, eles já têm uma certa amizade já com o Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar de tudo, também ele defende esse princípio de família, e eu acho bem, né? Então Deus às vezes usa peças que são assim confusas para muitos, mas o caso da Chasselet, o que o Patrick disse agora, aí também vemos o fundamento daquilo que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que dela anda, porque ela tem raízes metodistas. Eu penso que o pai dela foi mesmo pastor. Okay. Obrigado, pastor. Irmãos, vamos à conclusão. Eu sei que, de certeza, que ainda tínhamos muito para falar, mas já passámos 11 minutos do nosso tempo do culto, por isso vamos só ler a conclusão e terminar. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Amém? Então, fica aqui. Deus capacita-nos para ser evangelistas. Deus tem esse ministério para nós. Talvez não tenhamos esse reconhecimento para a igreja, mas a missão de evangelizar é para todos. Então, nós vimos, através dos assuntos que nós também falamos, que há necessidade de falar da palavra de Deus, sim, mais do que nunca. Mais do que nunca, porque a confusão está para chegar, e então nós temos que ter um firme fundamento em Cristo, que é a nossa rocha, né, para não estar firmados sobre a areia, para quando venha uma tempestade tudo se vá.
As tempestades são isso mesmo que está a aparecer, estas ideologias, este caos, estas pandemias, tudo que está para vir. Eu acho que não vai melhorar mais. E não quero ser pessimista, não é? Mas a palavra de Deus já nos mostrou. Pode ser que venha agora alguns tempos de mais paz, tranquilidade, mas as tempestades vão continuar. Não? Para a próxima vez, não é? Para a semana temos a nossa Santa Ceia, para a próxima vez vamos falar sobre o ministério do pastor. Eu não vou estar aqui presente, eu vou estar de férias e então vai ser o nosso pastor a falar sobre o ministério do pastor que nos vai substituir. Por isso, participem, não é? E com isso, muito obrigado a todos, que o Senhor vos abençoe.